se ajuntarem, respire esse santo nome em oração. Porque muitos cristãos acham tão difícil viver uma vida cristã. Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Vamos permanecer em pé apenas por um momento para nos encontrarmos com Deus em oração. Inclinemos nossas cabeças. Nosso bondoso Pai Celestial, hoje nós te agradecemos do profundo de nossos corações pelo privilégio que temos em chamá-lo nosso Pai. Nós lemos na Bíblia onde o Espírito clamou: Abba Pai, Deus meu, e nós estamos tão felizes hoje, porque nós temos sido incluídos neste grande número de redimidos. E nós estamos aqui esta tarde não por outro propósito a não ser para te adorar, para ler tua palavra, e descobrirmos como sermos melhores servos teus, e viver uma vida cristã mais íntima, e caminhar por ti e contigo. E nós oramos para que tu nos encontre ao redor da palavra e nos conceda o profundo desejo que temos em nossos corações. E nós vamos louvar a ti porque pedimos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar, eu estou tão feliz em estar aqui esta tarde no serviço do Senhor. E creio que nosso pequeno ajuntamento será para seu louvor. E agora, muitos dos irmãos que estão comigo hoje, estavam reunidos em outros lugares, onde estavam tendo adoração. E no lugar onde eu estive esta manhã, tivemos um maravilhoso tempo, nas reuniões das igrejas Assembleias de Deus. E tivemos um maravilhoso culto, e sei que vocês tiveram também. E estamos tão agradecidos por vocês estarem aqui nesta tarde, e nós sentimos que de qualquer modo não podemos obter o suficiente de Deus. E há algo sobre o Evangelho é a palavra de Deus, que nós simplesmente parecemos não poder ter o suficiente disto. E creio que poderíamos. Às vezes você pode comer muito, e você pode beber água gelada o suficiente para ficar doente, mas eu não creio que um homem alguma vez já tenha orado muito ou tenha o suficiente do amor de Deus em seu coração. Esta é simplesmente uma coisa que parece não termos o suficiente ou estarmos cheios completamente. E eu sou ensinado que quando nós comemos, se você é acostumado a comer porções pequenas, seu estômago encolhe para aquela porção. E se nós comemos muito, nosso estômago alarga-se para isso. E eu penso que precisamos de um alargamento espiritual. E obter muito da palavra. Não estar satisfeito com apenas a leitura de um pequeno verso de vez em quando, ou algo deste modo, mas alargar nossa gastronomia espiritual. Se não estou enganado, estes que estão assentados bem aqui não são o irmão e irmã Peterson de Minneapolis. Eu creio ter visto o capitão Ustad Esclave seu genro aqui, ontem à noite. Um capelão no exército. Não o vejo hoje. Sim. Ele está bem aqui. Bem. Você estará aqui durante a reunião. Eu suponho. E espero conseguir vê-lo antes de sair. Quero ir ao correio com você. Se Deus quiser, eu estou na Califórnia. Bem, nós vamos ler apenas a primeira parte de um verso e parte de um outro no capítulo 36 de Ezequiel. E isso está no versículo 26, eu digo o versículo 36 e o 37, ou seja, versículo 26 e 27. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vos um espírito novo. Então versículo 27, e porei dentro de vos o meu espírito agora. Como temos este texto ante nós, cremos que Deus os dará um contexto disto. E estamos confiando solenemente que o Espírito Santo trará um contexto deste texto. Na Bíblia há numerosos dons. E Deus os colocou na igreja a fim de aperfeiçoá-la. E agora, eu gostaria de tomar meu tema sobre isto esta tarde, e para você que está anotando isto e assim sucessivamente. E para a fita, porque muitos cristãos acham tão difícil viver uma vida cristã. Eu penso que, aparentemente, seria para mim um tema de vital importância esta tarde. Porque aqui há alguns que parecem estar no telhado o tempo todo, outros parecem ter suas altas e baixas o tempo todo. E outros praticamente parecem estar no vale o tempo todo. Pegando as cartas e os relatórios dos encontros, às vezes me leva a orar para saber o que o Senhor teria para mim falar à igreja. Porque nas cartas, e às vezes é quando aparentemente não são do discernimento, você poderia descobrir aquela dificuldade. E então alguns espíritos parecem estar regozijando, alguns tristes, alguns desapontados, e às vezes o Espírito Santo nos traz para tais temas como este que nós temos esta tarde.
Agora, nós estamos falando de Ezequiel, talvez 8 ou 9 centenas de anos antes da vinda do Messias. Na Bíblia, os profetas. A palavra veio aos profetas nos dias da antiguidade. Em Hebreus, diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Cristo Jesus agora, os profetas eram videntes, videntes divinos. E na mudança da dispensação da lei para a graça, Deus, todavia, não mudou em enviar profetas. Porque no Novo Testamento encontramos profecias que foram justamente as mesmas. E também profetas que foram justamente os mesmos. Profecia é um domingo, é um dom que pode estar sobre um e então sobre outro, em qualquer pessoa na igreja. E todos podem profetizar um por um. Mas um profeta é um ofício da igreja, não um dom na igreja. Mas um ofício da igreja, um profeta. Eles não são. Eles são ordenados, predestinados e previstos por Deus para serem o que são. Eles nascem profetas. Profetas não são feitos, eles nascem profetas. E um profeta ou um vidente, numa palavra, no Velho Testamento é considerado como águia. E como eu amo pensar nisto desta maneira como uma águia. Eu tenho colocado grande parte da minha vida em dedicação, como vocês sabem, e estudando a vida selvagem, pássaros selvagens, animais selvagens, aprendendo sobre suas naturezas. E eu descobri que uma águia é o pássaro mais interessante, que eu saiba, quase como a pomba, na aparência externa. A águia é uma ave de rapina. Mas também é uma ave dos céus. Uma vez estava lendo em certo livro, onde em uma terrível cena se via uma águia em uma jaula. E esta águia, este grande e enorme pássaro, voava e voltava contra a jaula o mais forte que podia, somente para bater sua cabeça e voltava, caía no chão. E olhava ao redor. Ela batia suas grandes asas contra a jaula novamente. Ela tinha sido enjaulada. E como ela batia suas asas, tinha todo o couro machucado e estava perdendo suas penas e partes do seu corpo, pois se estirava para sair da jaula. E quando atingia a jaula, caía de volta. Com olhos cansados olhava em direção aos céus. Ela sabia que nascera para estar nas alturas dos céus. Esta é sua natureza. Aquela foi uma cena triste, uma das mais tristes que já vi. Mas tenho visto uma cena em Fênix. E ao redor do mundo que é uma cena mais triste que aquela. Eu vi homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus. E foram enjaulados pelo diabo. E vê-los andando nas ruas em luxúria e paixão. Enjaulados pelo diabo, quando realmente eles deveriam ser livres. Filhos e filhas de Deus. Agora, uma águia pode voar mais alto que qualquer outra ave que existe. Não há ave que possa subir onde as águias voam. Como também não há nenhum homem, sendo ele um mestre, evangelista, pastor que possa subir ao lugar onde os profetas foram. Porque eles subiram todo o caminho, e quanto mais alto você vá, mais longe você pode ver. E este pássaro foi feito. Nenhum outro poderia permanecer ali em cima. A águia tem a mais aguçada visão que a de qualquer outro pássaro. Porque ela pode exceder o falcão de qualquer modo. O falcão também tem uma visão aguçada, mas somente para certa distância. Porém a águia é mais poderosa, porque vai mais alto do que o falcão. Vai onde o falcão morreria se tentasse chegar até ela. Seu corpo não é feito desta maneira. Oh! Como eu poderia parar exatamente aqui, pela ajuda de Deus, e mostrar a vocês como algumas pessoas tentam subir lugares onde outros estão. Você simplesmente não foi feito desta maneira. Você simplesmente não pode suportar isso. E estas águias subiriam. Poderia alguma vez o rei Ezequias subir onde Elias estava? Embora o rei fosse um maior homem no reino, quando ele virou sua face para a parede e lamentou amargamente, Deus falou para Isaías ir falar com ele. Isaías podia subir onde Ezequias não podia, embora Ezequias pudesse falar uma palavra aqui na terra como um falcão, e todas as coisas se curvavam a seus pés. Isaías não podia fazer isto, mas Isaías podia subir a um lugar onde Ezequias não podia. Todas estas coisas são para propósitos. Então a águia de Deus, Ezequiel, subiu a um lugar onde ele pudesse ver coisas a 1500, 1800, sim 2500 anos adiante.
Se você pudesse ir a uma altura elevada, você poderia ver noite e dia ao mesmo tempo, escuro em um lado e claro no outro. Então você poderia ver acima do mundo. Se você pudesse subir a uma altura suficiente para que seus olhos pudessem focalizar aquilo. Então Ezequiel, a águia de Deus, subiu tão alto que ele viu nosso dia e nos falou que tomaria lugar neste dia. Agora, eu quero examinar algo. A igreja parece estar fora de provisão em algum lugar. Agora, pelo menos temos tido um bom tempo aqui, então vamos apenas nos assentar, tirar nossos chapéus, e ouvir por apenas alguns minutos. Agora, notem, se Deus pretendesse que sua igreja corresse atrás do intelectual, então isto impediria que o Espírito Santo fizesse algo na igreja. Nós não precisamos do Espírito Santo se a igreja está sob o intelectual. Então nós deveríamos encontrar o homem mais inteligente que pudéssemos encontrar para ser nosso pastor. E o maior prédio que pudéssemos construir, e conseguir mais membros para que pudéssemos colocar em nossa igreja, e desarraigar o iletrado, e trazer o intelectual. Seria a melhor igreja, se é que é este o programa. Se é este o programa, o pregador mais inteligente, a mais inteligente congregação, quanto mais intelectuais eles forem, melhor será a igreja. Mas eu não posso encontrar um lugar através das Sagradas Escrituras onde a Igreja de Deus esteja para caminhar sobre a sabedoria dos homens. E já que tentamos caminhar sobre o intelectual do homem, nós estamos absolutamente atirando no ar. A Igreja de Deus está para caminhar pelo batismo do Espírito Santo. Então, se nós temos o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai conduzir a igreja, então isto não toma tanto um intelectual. Isto não toma estudo. Toma o Espírito Santo, que é um programa de Deus. Agora, sabemos disto. Nós não temos que encontrar as mais inteligentes pessoas da cidade para fazermos com que nossa igreja seja melhor. Nós não temos que encontrar as pessoas mais bem vestidas da cidade para fazer com que nossa igreja seja melhor. Nós não precisamos de uma multidão nesta cidade para fazer com que nossa igreja seja melhor. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para fazer com que nossa igreja seja melhor. Intelectuais têm muito pouco a ver com isto. Não estou tentando apoiar o iletrado. Mas a educação tem tomado o lugar do Espírito Santo na igreja. Educação está bem, mas este não é o programa de Deus. Se fosse para a educação tomar lugar, Cristo teria estabelecido escolas quando ele esteve aqui na terra. Cristo nunca estabeleceu uma escola. Mas Cristo estabeleceu uma igreja, e não uma igreja de intelectuais, mas um grupo de pescadores iletrados, que estavam dispostos a ouvir o Espírito Santo e consequentemente serem guiados. Agora, a igreja não necessita de um grupo de intelectuais. A igreja necessita de um nascimento. A igreja necessita nascer de novo. Se o Espírito Santo vai guiar a igreja, então o Espírito Santo guiará a igreja, não de acordo com algum ritual, mas de acordo com a Bíblia. Então estas são as regras que ele estabeleceu no princípio. A igreja necessita de um batismo. A igreja não necessita de alguém polido, um melhor estudioso no púlpito, um homem bem vestido, uma congregação bem vestida. Ela necessita de um novo coração, isto é o que a igreja necessita. Necessita do Espírito Santo. Necessita daquela grande unção que transforma a vida de homens e mulheres, como Deus prometeu que ele tomaria o velho endurecido coração e colocaria um novo coração em você. Então quando isto acontece, uma mudança tem sido feita agora, concernente a estas coisas, até mesmo o povo pentecostal. E nós temos muito pouco para nos vangloriar a respeito, porque ali nós tentamos ter um livre movimento pentecostal de Deus. Nós temos chegado a ser quase um grupo de seitas colonizadas, um lugar somente de confusão e discórdia. O que deveria acontecer aqui esta tarde? Toda a igreja pentecostal na cidade deveria lotar algum grande estádio por aqui, não fosse pelas poucas e insignificantes indiferenças entre os ministros e as pessoas, isto estaria desta maneira. Um novo coração te darei. Não eu polirei o velho, mas eu te darei um novo coração agora, você. É difícil. Nós pensamos que é difícil pregar a verdade entre os batistas e presbiterianos, os intelectuais, mas é 2 vezes mais difícil pregar a verdade ante os pentecostais. Correto. Agora, a Bíblia nos tem falado que não se pode colocar vinho novo em garrafas velhas.
Uma vez isto me fazia tropeçar. Eu não podia entender. Uma garrafa como eu conheço aqui, e nós na América, é um frasco de vidro. E que diferença faria se nós colocássemos vinho numa garrafa nova ou velha? Mas quando eu estava no Oriente, aprendi que a garrafa nos dias da Bíblia não era uma garrafa de vidro. Era uma garrafa que era feita de pele de animal. Eles tiravam a pele do animal e a curtiam. Uma vez que o óleo do animal está na pele, isto é flexível. Quando a pele se torna velha, dura e seca, então não é flexível mais. Abençoado seja o Senhor. Esta pele se torna seca e dura, então não cederá mais. E para colocar um vinho novo sem fermentar, um vinho que ainda haja vida nele, dentro de uma pele como aquela, não seria sabedoria. Quando o vinho começa a fermentar e a volumar-se, a pele estoura, e você perde a ambos, garrafa e vinho. Jesus disse em um outro lugar: não lance pérolas aos porcos. Você as perderá e tome uma igreja que está tão endurecida em sua maneira, seja batista, pentecostal, ou o que for, que esteja tão seca, que quando o vinho novo entra, e o vinho vem pela palavra. E esta nova palavra começa a dizer: os dias dos milagres estão aqui novamente. Aquela velha pele seca vai. Quando aquele vinho novo começar a reter-se, não pode mover-se, porque está endurecida no que crê. Não se moverá, e a pele estoura e estala. O irmão Branham ilustra o som de uma pele rompendo-se. Eu não creio em milagres. Aí está você. Quando o Espírito Santo começa a dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que cai em uma velha e seca igreja de pele humana, você sabe o que acontece. Eles simplesmente explodem. Isto é tudo. Se você diz que o batismo do Espírito Santo foi prometido para você no dia de Pentecostes, e para seus filhos, e para aqueles que estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, a pele velha e seca apenas estoura e se rompe, e você perde seu sermão. Correto. Isto não faz nenhum bem. E eu estou envergonhado dessas peles pentecostais que estão secando assim. Correto. Volte para a palavra. Notem. Agora, uma pele nova. Ele disse: vinho novo é colocado em garrafas novas e a pele nova tem óleo nela, é flexível. E então quando o Espírito Santo vem e diz: o batismo do Espírito Santo é o mesmo hoje como sempre foi, a cura divina é a mesma que sempre foi, aquele vinho novo começa a avolumar-se e a pele cede. Toda vez que a palavra de Deus for pregada em seu poder, a nova pele gritará, seu amém cederá. Então aí é que você vê a sabedoria de se colocar vinho novo em garrafa nova. Nos dias de Pentecostes haviam 120 peles novas deitadas no chão. Agora, você sabe que as peles velhas estavam lançadas do lado de fora. Mas quando Deus veio dos céus e encheu aquelas peles novas, eles tiveram nova vida e começaram a saltar por toda a parte, até mesmo pulando porta afora, e através das janelas, nas ruas, peles novas com garrafas novas, vinho novo, vinho do Espírito Santo. Despejando-se, cheio de vida, apenas avolumando e cedendo irmão João, eu não me importo a que denominação pertença, eu amo de todas as maneiras, aí está você. Eu não me importo se você é um unicista, dualista, trinitarista ou politeísta, nós somos irmãos, esta é a pele nova. Se somos assembleanos, Igreja de Deus, quadrangular, o que quer que sejamos, as peles novas estendem-se completamente e envolve cada irmão que está ao redor. Mas o velho couro de vaca não fará aquilo. Correto. Não fará. De qualquer modo não fará isto. Está todo seco e duro. E estourará. Há algum tempo atrás, ao norte da Colômbia Britânica, eu estava caçando, depois de uma grande reunião. E eu estava tão cansado. E eu voltei Nós estávamos cerca de 1.100 milhas, aproximadamente 1.760 quilômetros, de uma estrada difícil. Cerca de 175 milhas, aproximadamente 280 quilômetros, atrás, com 21 cavalos. E comecei a perseguir o velho urso aquele dia. Estava chovendo. Eu não queria atirar no velho companheiro, eu apenas queria observá-lo, mas ele estava certo de que eu não ia fazer aquilo. E eu tinha um pequeno cavalo com cerca de 3 anos de idade. Desde então eu estava tentando cavalgar, mas ele me atirava.
E através das colinas nós fomos perseguir aquele velho urso, e de um modo ou de outro, tentando atravessar por cima do barranco, e eu o contornei. Bem, agora, você não quer fazer aquilo ali, porque não há estradas, não há saídas. E de um modo ou outro eu comecei a atravessar. Peguei meu pequeno cavalo e subi ao topo da montanha e olhei ao redor. E pensei que eu estava no meu caminho de costume, embora houvesse muito nevoeiro. Eu comecei a voltar em uma direção em que pudesse encontrar o acampamento, cavalgando um tanto rápido, porque estava anoitecendo. E os ventos vinham e sopravam a névoa e ela se ia, e digamos que às 9 horas da noite, teríamos o que eles chamam de buttermilks que eu chamo. Vocês têm algo como clabers, quando as nuvens se parecem com leite coalhado, e algumas nuvens brancas, como o buttermilk tem. E a lua brilharia e então se esconderia atrás das nuvens, e brilharia novamente. Meu pequeno cavalo estava transpirando muito, então me senti dirigido a parar para que o pequeno companheiro pudesse descansar. E eu o parei, e o amarrei bem perto, e coloquei a sela nele, ou melhor, tirei a sela, e o amarrei bem perto, e me sentei em um tronco. Eu estava sentado ali desejando saber. Eu disse, ó Deus, quão grande és tu olhando ao redor. E naquele momento, os ventos sopraram a oeste, e eu ouvi o mais triste lamento que já ouvi. Eu pensei, o que está fazendo este ruído estranho? E eu olhei à minha frente, e havia uma velha queimada. Eu creio que todos vocês sabem o que é uma queimada, onde há árvores, e o fogo é posto e se alastra e queima toda a casca delas, e elas permanecem ali, algumas delas quebram-se e são difíceis de queimar. E toda vez que o vento soprava, então aquele vento soprava através daquelas velhas árvores sem casca, e a lua iluminando-as, pareceu bem, eu diria numa expressão popular fantasmagórico, isto te dá um estranho sentimento. Parece um cemitério, tumba surgindo. E toda vez que o vento soprava, aquele triste lamento ecoava naquelas árvores. Oh, que som! E eu pensei, este lugar não parece fantasmagórico. Observei, permaneci e olhei por uns instantes, e pensei, vocês sabem, isto me lembra de um texto que eu costumava usar em Joel, diz, o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Eu pensei, bem, certamente é um quadro de Joel. E eu pensei, sim, isto me lembra daquele triste som dos sinos, destas grandes torres da igreja, grandes denominações atrás deles, mas nem um pouco de vida, como o velho couro seco de vaca. Então cada vez que Deus envia seu poderoso e impetuoso vento, como ele o fez no dia de Pentecostes, a única coisa que eles podem fazer é simplesmente gemer, gemer. Os dias dos milagres têm passado. Não vá atrás de tais coisas. Oh, isto não funcionará, vê? Apenas gemendo e gemendo. Bem, eu pensei, porque aquelas árvores não. Por não terem vida alguma nelas, é o que as fazem gemer. Por esta razão estão gemendo. Bem, eu pensei, se tivessem vida nelas, poderiam balançar com este vento bem, eu disse, correto. O que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o presbiteriano comeu. O que o presbiteriano deixou, os batistas comeram. O que os batistas deixaram, os nazarenos comeram. O que os nazarenos deixaram, os pentecostais comeram, eu disse. Certamente isto vem a ser um velho e grande grupo de igrejas frias sem nada nelas, isto é exatamente correto. Isto é certo. Quando o reavivamento chegar ali, eu não terei nada a ver com isto. Não. Mantenha a distância daquilo, ó, irmão. Aquele era um bonito quadro escuro, e me ocorreu de pensar no que Joel disse. Mas eu restaurarei, diz o Senhor. E então eu pensei, Senhor, como tu farás isto? Então um outro grande vento soprou novamente, e eu notei que abaixo daquelas velhas árvores, estava uma porção de pequenos arbustos, apenas pequenas árvores surgindo, pequenos arbustos a um lado delas. Mas cada vez que o vento soprava e balançava aquelas pequenas velhas árvores, elas somente gritavam, e pulavam, e seguravam-se umas nas outras, e isto é como Davi disse, batam suas mãos. Como elas eram simplesmente flexíveis. Se o vento soprasse bem aqui em Jones, isto estava bem. Se soprasse sobre as assembleias, estava tudo bem. Se soprasse para a quadrangular, estava tudo bem. Elas eram tão flexíveis quanto podiam ser.
todas eram juntamente sacudidas. Eu restaurarei, diz o Senhor. Eu notei a estranha coisa disto. Eu disse: bem, há uma coisa, aquelas árvores são verdes, flexíveis e têm vida. Então você vê, irmão, o Espírito Santo não foi enviado para formais, inflexíveis, mortos intelectuais. Ele foi enviado para dar liberdade para que homens e mulheres nasçam de novo no reino de Deus. O Espírito Santo não foi enviado para os intelectuais. Foi enviado para aqueles que são humildes de coração, de espírito contrito. Não importa se eles são estudados ou não, se eles são arbustos, ou o que quer que sejam. São flexíveis ao Espírito Santo. E posso fazer uma pergunta a mim mesmo. Eu pensei, o que faz com que o vento comece a soprar? É apenas porque o vento quer soprar. E algo pareceu dizer: não, não é porque ele quer soprar, mas cada vez que ele sopra, sacode as pequenas árvores e elas cedem, afrouxam suas raízes. Então elas podem crescer mais profundamente e conseguir o melhor suporte. Este é o princípio do reavivamento. Um povo que é flexível, não falando intelectualmente, mas a vinda do Espírito Santo na forma do batismo, entregando a palavra de Deus, se regozija e é flexível na unção do Espírito. O que tem isto a ver com a igreja? Afrouxa as raízes da igreja e faz com que elas se enrolem ao redor das raízes da igreja de Jones, e Jones enrola-se ao redor das raízes desta igreja. E a primeira coisa vocês sabem, juntos elas são uma grande e unida floresta, e então todos os demônios no inferno não poderiam sacudi-las. Então aí está o problema. E qual é? Agora, notem, a Escritura ordena isto e diz aqui: eu vos darei um coração novo, não um coração polido, não um velho amável. A velha senhora não precisa de cirurgia plástica, ela precisa de um nascimento. É o que ela necessita. A velha igreja necessita nascer de novo. Agora, ele nunca disse: eu vou polir o velho coração. Ele disse: eu tomarei de vocês o velho e endurecido coração e colocarei um novo. Este novo coração. Este novo coração encaixa bem no centro do íntimo do seu ser. O coração é o lugar ocupado pela alma. Eles não sabiam disto na ciência até não muito tempo atrás. A velha ciência crítica dizia: Deus cometeu um erro quando ele disse que um homem crê com seu coração. A Bíblia estava errada. Disse: não há faculdades mentais no coração. Você crê com sua cabeça. Se Deus... Eu sou um literalista. Não quero espiritualizar nada da palavra. Eu quero dizer somente o que a palavra diz. Eu creio isto desta maneira. A Bíblia diz: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E se Deus quisesse dizer cabeça, ele teria dito cabeça, porém ele disse coração. Então, quando nós descobrimos que há poucos anos atrás, cerca de 3 anos atrás, 2 anos para ser mais exato, nas manchetes dos jornais de Chicago, havia um artigo que dizia que eles encontraram um pequeno compartimento no coração humano, não é no coração animal ou outro coração, mas no humano, um pequeno lugar onde não há nem mesmo uma célula de sangue. E eles dizem que isto é o compartimento que a alma ocupa. Então Deus estava certo. Um homem pensa com sua cabeça, mas crê com seu coração. Correto. O intelectual usará a razão. Estou tão mal. Eu não posso fazer isto. Se eu pudesse passar ali por cima, eu seria. São razões, mas o coração não arrazoa. Simplesmente aceita a palavra da maneira que ela é, e crê nela. A Bíblia diz que nós devemos lançar fora as razões. Correto. Nós estamos para crer, não para arrazoar. Apenas creia isto. Vos darei um novo coração agora. Aqui é onde muitas pessoas cometem um erro. E um novo espírito vos darei agora. Ele nunca disse: polirei o velho espírito, polirei o velho coração, mas vos darei um novo coração e um novo espírito agora. Muitas pessoas pensam ter o Espírito Santo e cometem um erro. Os metodistas certamente pensaram que tinham isto quando gritavam. Disse: irmão, temos isto. Qualquer um que grita. Mas eles descobriram que havia muitos que gritavam e não tinham. Correto. Junto vem o pentecostal e diz: quando nós falamos em línguas nós o temos. Mas eles descobriram que muitos que falavam em línguas não o tinham. Isto é certo. Vocês reconhecem isto? Bem, agora nós temos todo tipo de coisas por vir, e você não o tem, até conseguir isto.
Mas irmão, você não terá até que o Espírito de Deus venha dos céus e mude sua vida, e faça dos frutos de sua vida uma pessoa diferente. Pelos seus frutos os conhecereis. Esta é a razão pela qual você tem tantas altas e baixas. Você tem um novo espírito, então você para de beber. Tem um novo espírito e para de beber, mentir. Você tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito, mas não é a respeito disto que Deus está falando. Um novo espírito, ele disse: eu vos darei agora, observem, vos darei um novo coração e um novo espírito. Porque ele teria que dar um novo espírito para viver para ele. Porque você não poderia nem viver consigo mesmo com o espírito que você tinha. Você não poderia viver com seu vizinho. Você não poderia se associar com o próximo homem na próxima esquina. Você não poderia associar-se com estes cristãos. Porque você teria tido um espírito terrível. Então ele tem que te dar um novo espírito. Eu vos darei um novo coração, um novo espírito agora. Observem, e eu colocarei meu espírito em vocês. Aí está a diferença. Eu colocarei meu espírito em vocês. É aí onde você descobre que é tão difícil que você vá à igreja e consiga um conceito diferente. Sabe de uma coisa? Eu creio que devo ir à igreja. Então você volta para casa e diz: aleluia, eu tenho. Não, você não tem. Então você vai à igreja e diz: ó, eu creio que algo aconteceu. Eu não olho para as coisas da mesma maneira que eu fazia. Aleluia. E em poucos dias você se encontra exatamente na mesma e velha rotina em que você estava. Dúvidas, razões, e tudo mais. Bem, agora, se o pastor fulanos de tal disse que aquilo não estava certo, eu não creio que esteja certo. Eu apenas tomarei sua palavra para isto. E digo a vocês que vou fazer isto, e fazer aquilo, e você encontra a você mesmo subindo e descendo, e entrando e saindo. Vê, você simplesmente não foi longe o suficiente. Ó, você diz: irmão Branham, eu tenho todas estas evidências, eu sei, mas nós não estamos falando sobre evidências. Nós estamos falando sobre o produto. Correto? Sim, senhor. Eu tenho visto pagãos gritarem. Eu tenho visto falarem em línguas. Eu os tenho visto tomarem um lápis e escreverem em línguas desconhecidas, e uma feiticeira se levantar e ler, interpretar e dizer a verdade. Se um homem pode falar em línguas, se um homem pode gritar, se um homem pode ver visões, se um homem pode fazer alguma destas outras coisas que ele pode fazer, sem o amor divino estão perdidos. Correto? Cristo está no coração. Vê. Então não se engane por sinais e evidências. Há todos os tipos de sinais. A Bíblia diz: nos últimos dias falsos profetas se levantarão e mostrarão tais sinais, e enganariam até o eleito se possível. Volte para os sinais da Bíblia. Notem, agora, eu vos darei um novo espírito, e colocarei meu espírito. Notem, um novo coração é colocado exatamente no seu interior. E o novo espírito é colocado exatamente no centro do seu novo coração. E seu espírito é colocado exatamente no centro do novo espírito. É como a mola em um relógio famoso. Quando aquela mola é colocada no centro do relógio, controla cada movimento daquele relógio. E esta é a questão, amigos. Agora, eu espero que você veja isto. E eu não estou dizendo isto para tentar torcer ou ser indiferente. Eu estou somente dizendo isto porque eu sei que algum dia estarei no julgamento com você. Veja, se o Espírito Santo está no centro de seu espírito, aquela mola do relógio faz todo o resto dos movimentos, apenas marcar exatamente no lugar, mantendo a hora certa. Quando o Espírito Santo está no centro do seu espírito, faz cada ação do Espírito Santo em você marcar exatamente de acordo com o relógio de Deus, a Bíblia. Certo? Você não mente, você não rouba, você se associa, e você é amável, e você tem alcançado paz, alegria, resignação, bondade, mansidão, humildade e paciência, porque todos os frutos do Espírito batem certo com esta mola. Veem o que quero dizer? Agora, é a mola principal que faz isto. É o Espírito Santo que faz isto. Não é sua igreja que faz isto. Não é o seu pastor que faz isto. Não são seus gritos que fazem isto. Não é o seu falar em línguas que faz isto. Não é seu culto de cura que faz isto.
É o Espírito Santo que o faz, o Espírito Santo de Deus no centro do seu novo Espírito. Isto faz operar em toda a igreja exatamente uma grande porção de amor. Oh, não precisamos disto, amigos. Examinemos a nós mesmos hoje. Examine isto pela palavra. Vê. Está a nossa vida batendo assim. Vê. Tudo, amor. Qual o fruto disto? Como você sabe que está mantendo o tempo certo? Tenho amor. Não se exalta, não se ensoberbece. É sociável, prestativo, amoroso, crendo em todas as coisas, esperando em todas as coisas. Amor, alegria, paz, resignação, bondade, brandura, paciência, humildade e fé. Todas estas finas qualidades estão pulsando na vida das pessoas, quando o Espírito Santo está pulsando ali. Agora, não é por concepção intelectual que isto produz. É trazida pelo batismo do Espírito Santo. Se você está tentando viver uma vida cristã, você está somente personificando. Não é. Paulo disse: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo por mim mesmo, mas por Cristo que vive em mim. Ele morreu para as coisas do mundo. Cristo era a principal mola em sua vida, estava pulsando em sua vida, exatamente da maneira que Deus tinha posto aqui na Bíblia. Entendem o que digo? Esta é a razão pela qual nós somos irritados um com o outro hoje. Esta é a razão que há desavenças e incompreensões entre nós. Esta é a razão que os assembleanos não podem crer juntamente com os unicistas, ou ter companheirismo. Esta é a razão que os unicistas não podem crer com os assembleanos. Esta é a razão que os metodistas não crerão com os batistas. Esta é a razão que os presbiterianos não crerão com nenhum outro. Esta é a razão destas facções, e diferenças, e desavenças, e incompreensões, e tudo isto, aquilo e aquilo outro. Nós podemos gritar, falar em línguas, organizar, educar. Qualquer coisa que nós chamamos isto, mas até que o Espírito Santo de Deus venha no meio de sua igreja e comece a fixar o poder de Deus. Esta é a questão. Vê. Você é conhecido. Você quer dizer que a igreja do Deus vivo seria algo insuficiente sem isto? Então veja, nós fomos ver as evidências ao invés da mola principal. Nós fomos olhar a boa cobertura que está sobre isto, ou que grande igreja temos, quão grande torre com sinos ela tem, quão bem vestidos estamos, o quão nosso pastor possa dizer, amém como um bezerro morrendo com cólicas. Nós temos conseguido todas estas coisas em nossa igreja e deixamos de lado a mola principal. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, embora eu tenha dons para mover montanhas, embora eu entenda todas as palavras, embora eu tenha todo o conhecimento, eu não sou nada, eu simplesmente tenho vontade. Se eu pudesse somente ter o conhecimento, ou algo que expresse a vocês, meu povo. Vocês pessoas de nosso Deus, não deixem a mola principal, não importa quão bonito seja, ou quão parecido isto seja com um relógio. Se a mola principal não estiver ali, isto nunca manterá a hora. Aleluia. Glória. Nós podemos chamar a nós mesmos de quadrangular, assembleia, presbiteriana, batista. Nós podemos chamar a nós mesmos de pentecostais, ou o que for, mas enquanto a mola principal, o Espírito Santo, não estiver ali pulsando amor, gozo, paz, bondade, paciência, nós estamos apenas representando uma peça. Não é de se estranhar que não podemos ter verdadeiros cultos de cura. Sobre qual fundação Deus pode guiar estas pessoas sinceras? Esta é a fundação de Deus. Nenhuma outra fundação poderia ser posta. Nós podemos pensar que estamos sobre uma fundação, mas descobrimos que a mola principal se tem ido. Os construtores pensaram que eles podiam construir o templo, e a pequena e velha estranha mola principal nem mesmo se encaixou em lugar algum. Eles baniram isto por sob uma pilha de erva daninha, porém eles vieram a descobrir que isto era a pedra fundamental. Meu irmão, irmã, nós temos tido todos os tipos de sensações, todos os tipos de evidências, todo tipo de qualquer coisa mais, mas até que voltemos à mola principal, nossa igreja é simplesmente tão seca quanto o resto delas. Nós temos que voltar onde há algo que dê ao membro paz e regozijo, para que ele esteja sempre no topo da montanha, gritando e exaltando a Deus. Eu gostaria de poder fazê-lo ver isto. Então o jugo se torna leve. Não esfola ao redor do colarinho. Está alinhado com amor.
Se estiver somente alinhado com emoções, esfolará ao redor do colarinho. Você poderia vir à igreja e gritar, dançar e seja o que for que queira. Você pode ir à igreja e cantar amém e repetir a doxologia, ou o que chamam de credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos nunca foi o que eles têm escrito. Creio na Santa Igreja Católica Romana e na comunhão dos santos. A Bíblia é contra isto. Se os apóstolos tinham algum credo, é este: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se eles tinham algum credo, isto seria algo assim, não uma comunhão dos santos que está condenada. Mas você pode ser capaz de dizer todo o catecismo de sua igreja, e ser simplesmente tão fiel luterano quanto possa ser, ou católico, ou o que quer que seja que você possa ser, ou metodista, aqueles que têm catecismos. Saber o catecismo não é vida. Conhecer a igreja não é vida, conhecer a Bíblia não é vida, mas conhecê-lo é vida, a mola principal, mola. Agora, você pode gritar um pouquinho na igreja, e sai na rua, e alguém diz: você sabe que você é um santo rolador? Oh, isto irrita, é verdadeiramente ruim. Alguém disse: bem, olhe, a outra noite eu vi você lá embaixo, gritando até seu cabelo cai. Bem, João, suponho que se é esta a maneira que você vai fazer isto, nós podemos muito bem ir embora deste grupo. Isto é irritante. Vê. Mas quando a mola principal está ali, encara isto com amor. E o jugo se torna suave, e você pode suportar qualquer coisa. Eles o chamam de um santo rolado R, de fanático, qualquer coisa que queiram, a carga é tão suave que você pode colocá-la sobre seus ombros. Quando você está unido com a mola principal, já não é mais você, é ele que está palpitando. É simplesmente tão leve, como os portões de bronze que Sansão carregou em Gaza. Ele simplesmente os carregou para fora. E quando alguém chama você de santo rolador, ou zomba de você, você simplesmente carrega a velha carga direto para cima, em direção a um certo monte chamado Calvário e ora por eles. Amém. Isto é quando o amor vem. Amor, é para isto que o mundo está amortecido, para o amor. Agora, Deus quis mostrar. Os apóstolos queriam mostrar o que era o poder de Deus. Observe o que era seu poder. Ele nos leva àquele corpo sem vida do Senhor Jesus, jazendo na sepultura, cujas mãos, unhas e face estavam pálidas. Um selo romano, no topo da enorme pedra ali, a qual foram necessários muitos homens para removê-la, ali ele jazia. O centurião romano disse que ele estava morto. O guarda disse que ele estava morto. Eles assinaram sua morte, e tudo anunciou que ele estava morto. Eles o tomaram e o colocaram ali por 3 dias e noites. Mas em uma manhã, bem cedo, Deus quis mostrar o seu poder. Eu posso ver um grupo de soldados, correndo com um coelho, com um cão de caça atrás deles, simplesmente tão rápido quanto podiam ir. Enquanto permanecia na sepultura, chegou um anjo que apenas com seu dedo removeu a pedra. Eu posso ver aquela figura morta, sua face pálida, sem sangue, o sinal da lança, ou embalsamaram. Eu posso ver o mesmo rubor de saúde em sua face. Posso vê-lo permanecendo ali clamando: é-me dado todo o poder. Sim, posso vê-lo poucos dias mais tarde comissionando seus apóstolos a irem a todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. E estes sinais os seguirão até que eu venha. As obras que eu faço, fareis-vos também, e assim por diante. Observe. Começo a notar, debaixo de seus pés, há uma luz. Ele começa a levantar-se. O que é isto? Ele quebra e desafia a lei da gravidade. Isto é poder. O que é isto? Ele era o centro da gravitação. Ele começa a ser levantado. E se eu for, voltarei para vos e vos receberei. Aqui está o poder de Deus. Aqui está quebrando a lei da gravitação. Você sabe. Vamos ter uma pequena viagem por um momento, se você deseja ver o poder de Deus, e eu peço a vocês um real e reverente minuto antes de concluirmos. Que você possa entender inteiramente que isto não é igreja, não é intelecto, não é o conhecer a Bíblia, não é nenhuma destas coisas. É o amor de Deus, o Espírito Santo no centro deste espírito, que tem parado de beber, tem parado de fumar e parado de mentir.
Então o Espírito Santo de Deus neste espírito começa a fazer com que isto opere exatamente certo. Então amor, então você está no topo da montanha o tempo todo se as coisas vêm ou vão bem. Você ainda tem a vitória. É isto. Viver ou morrer. Porque, quando eles iam cortar a cabeça de Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E a sepultura e a morte olharam para ele e disseram: Paulo, vamos tê-lo dentro de poucos minutos. Mas aquela fonte principal todavia estava palpitando. Ele disse: morte, onde está seu ferrão? Sepulcro, onde está sua vitória? Mostre-me onde podes me assustar. Mostre-me onde podes me fazer afastar da cruz. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vê você isto? O que é isto? Quem é você? Quão grande você é afinal? Ou quão? Quem é você, afinal de contas? Caminhemos ao redor da cidade você e eu, de 150 libras de corpo, aproximadamente 68 quilogramas, somente valem 84 centavos. Mas irmão, você age como se possuísse o país. E isto não exclui pregadores. Correto. Oh, eu tenho a maior igreja da cidade, eu não tenho. Você pode não ter que fazer isto, mas você pode ter que se arrepender algum dia. Correto. Eu sou um presbiteriano, eu não certo, vai em frente. Vê. Isto tudo está correto. Não me importa que você seja um presbiteriano. Deus tampouco se importa. Mas se você simplesmente conseguir com que aquela mola principal esteja ali, é a principal coisa. Esta é a coisa principal. Se você tem, você não se sentirá desta maneira sobre isto. Outro dia eu estava perguntando a um doutor, poucos meses atrás, eu disse: doutor, eu quero perguntar-lhe algo. É verdade que eu renovo minha vida cada vez que eu como? Disse: sim, senhor. Eu disse: então é verdade que existem 16 elementos da terra em meu corpo. Sou feito de 16 elementos. Correto. Isto é ponto. Cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, e todos 16 diferentes elementos juntos. Você é feito disto. Agora, quero perguntar a você, eu disse: cada vez que eu como, então renovo minha vida. Ele disse: correto. Eu disse: por que é que estou comendo feijão, batatas, carne e pão simplesmente como eu fazia quando tinha 16 anos, e toda vez que eu comia, me tornava maior e mais forte, e agora, toda vez que eu como, estou ficando mais velho e mais fraco. Se você derramar água de uma jarra em um copo, até a sua metade, quanto mais você despejar, mais água vai cair. Diga-me pela ciência como isto é feito. Isto não pode ser explicado, somente pela palavra de Deus. O que é isto? Isto é um encontro e você vai deparar-se com isso. Correto. Foi designado uma vez que o homem morreria, da morte para o julgamento. E a morte tomou lugar em você quando tinha de 22 a 25 anos, e não importa quão bem você trate a si mesmo, quanto mais factor coloque em seus lábios e uma pequena coisa sobre você, não fará bem nem um pouquinho. Irmã, você vai direto de volta àquele encontro. Correto. Você poderia usar um casaco a rigor e desprezar um homem vestido em um macacão, mas meu irmão, você é simplesmente um pedacinho de potássio e cálcio misturados juntos. Isto é tudo, você sabe que é feito do mesmo tipo de material. Então olhe. Vamos imaginar que sua mãe teve um pequeno menino em sua casa, ela e o papai, ou uma pequena menina. Eles chamaram o doutor e disseram: doutor, eu quero que você raspe fora a terra, um pouco de potássio, cálcio, petróleo e venha todo dia e a faça de olhos castanhos, e cabelos castanhos, e que seu cabelo seja ondulado, e faça com que a pequena irmã tenha cabelos longos e as manicures, ou o que quer que isto seja. Eu desejo. Ele faria desta maneira. Não, senhor. Ele não poderia fazer isto. Embora você é o pó da terra, Deus te fez e todavia Ele é o único, o qual pôde fazer a você. Como Ele faz isto? Através de substâncias genéticas. De onde viria a substância? Da terra. Agora, espere apenas um minuto.
Todos vocês presbiterianos, batistas, pentecostais, assentem-se somente um minuto e ouçam isto. Todos vocês que se apresentam em suas denominações, e quão bem você possa fazer isto, ou que voz melodiosa você tenha, ou se vai cantar no coral, cuidado. No inferno. Notem, observem. Agora, por que é isto então? Se eu vou viver fisicamente, eu tenho que comer, e o alimento que como, converte-se em células de sangue. Isto é algo misterioso. Eles não podem tomar aquele alimento, e não há outra maneira que possam converter isto em células de sangue. Somente Deus faz isto, pulsando em seu corpo. Desenvolve-se. Eles não podem conseguir o maquinário, nem alguma outra coisa mais. Por quê? As células do sangue têm vida nelas. E eles não podem produzir vida. Eles não podem produzir vida. Notem, agora. Então se eu vivo todo dia, eu tenho que viver por substância morta. Algo tem que morrer para que eu possa viver. Se eu como bife, a vaca ou o boi teve que morrer. Se eu como carne de carneiro, o carneiro teve que morrer. Se eu como peixe, o peixe teve que morrer. Se eu como pão, o trigo teve que morrer. Se eu como batatas, a batata teve que morrer. A única maneira pela qual eu posso viver é por substância morta. Isto é o que? Espaço em branco na fita. Por uma nova vida. O Filho de Deus deu sua vida para que ela pudesse voltar sobre você. Somente espaço em branco na fita. Se algo não morre, você não vive. E se o ser físico tem que viver por substância morta, e o espírito dentro de você? Algo teve que morrer para que você pudesse viver novamente. Espaço em branco na fita. A igreja não uma organização, não um grupo de pessoas, mas o Filho de Deus morreu e esta única mola principal é como Deus pulsa em sua igreja. Não por aperto de mãos, não por espaço em branco na fita. Você pode vestir-se do melhor, ou o que quer que seja, porém você vive por substância morta. Você pode pertencer à melhor igreja, ou o que você pode chamar de melhor igreja. Você pode ser uma amável senhora. Espaço em branco na fita. Não por seu intelectual, mas pelo espírito. Não por poder, não por força, mas pelo meu espírito, disse o Senhor. Notem. Agora, vamos ter uma pequena viagem apenas por um minuto. Você sabia que no princípio, quando esta velha terra permanecia fora das águas, era sombria, vazia e deserta? Não havia nenhuma partícula de vida em lugar algum nela. A ciência nos diz que ela veio do Sol. O que quer que veio, ou de onde veio, não havia partícula de vida. Mas, agora ouçam. Se seu corpo é feito do pó da terra, capte isto, seu corpo estava nesta terra no princípio. Correto. Todo o cálcio, potássio, petróleo repousava nesta terra no princípio, quando a terra permanecia fora das águas. Agora, observe o que toma lugar e mantenha isto em sua mente. O Logos saiu de Deus, o grande Espírito Santo. Vamos visualizar isto. Eu posso vê-lo com suas duas grandes asas e como ele examina a terra, e ele começa a criar sobre a terra. Você sabe o que é criar? É como uma galinha com seus franguinhos, sua ninhada. Como o Espírito Santo começa a criar através da terra, eu posso ver um pouco de petróleo e coisas juntamente vindo, e um pequeno lírio da Páscoa levantar sua cabeça, sendo então a primeira coisa sobre a terra. Oh, Deus disse, isto é formoso, simplesmente continuarei criando. Após algum tempo, grama e plantas começaram a surgir sobre a terra. O Espírito Santo se manteve criando. Então o que aconteceu? Juntamente também vieram do pó da terra pássaros voando. O Espírito Santo se manteve criando. Depois de algum tempo, um homem surgiu do pó da terra e Deus cessou sua criação. E ele olhou para sua criação e disse, isto é maravilhoso. Porém Adão parecia solitário. Então ele tomou uma pequena costela de seu lado e fez para ele uma pequena bonita noiva. Agora, eu posso vê-los, como se fosse hoje, a pequena Eva segurando no braço de Adão e como eles caminhavam através do jardim, os paraísos, não havia morte nem tristeza. Ela nunca precisará usar nenhuma maquiagem. Não, Senhor. Ela é formosa para sempre. Ali estava ela, segurando no braço de Adão e após algum tempo, o vento soprou, e ela disse, ó, Adão, aquele vento. Ele disse, acalme-se, e o vento obedeceu a ele. Ele era um filho de Deus.
Passado algum tempo, ouviram um grande rugido. Agora, a pequena Eva não podia assustar-se. Não havia o que temer, isto era perfeito ante Deus. Um grande rugido se ouviu. Ela nunca tinha ouvido isto antes. Mas você sabe, Adão tinha dado um nome a ele. Era Léo, o leão, ele estava vivo. E ele disse: venha aqui, Léo. E o leão aproximou-se. Ouviu-se um outro rugido. Era um chita, o tigre. E ele brincou com eles. E eles, como gatinhos ao redor de Adão e Eva, até que chegou o entardecer. E Eva disse: ó, Adão, o sol está se pondo. E ele disse: devemos ir adorar. Não há algo sobre o entardecer, quando você quer estar sozinho. E quando chegava a hora de ir adorar, ele a tomava pelo braço, como o atual filho de Deus faz hoje para com sua esposa, e eles iam para a catedral. Oh, não tinha uma grande torre com sinos e uma porção de assentos luxuosos, isto talvez era uma porção de árvores ali. E enquanto eles se ajoelhavam e começavam a orar, o sol ia se pondo, e o Espírito Santo que os criou do pó, aquela luz sagrada, pairava entre os arbustos e começava a mostrar amor para com eles. Posso ouvi-lo dizer: filhos, vocês têm desfrutado o dia de hoje na terra que o Senhor teu Deus vos tem colocado. Oh, sim, Pai. Nós temos apreciado isto. Oh, nós amamos isto, o que tomou lugar. Ele disse: filhos, o sol está se pondo. Eu desci para dar-lhes um beijo de boa noite. Você sabe o que é isto? Eu simplesmente amo tomar minha esposa pela mão, ir até a cama do meu pequeno José, e tomar suas pequenas mãos e dizer: mãe, olhe isto. Parece com a sua mão. E ela diz: pai, sabe, eu creio que os olhos dele são iguais aos céus. Vê. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E esta característica todavia nos faz amar isto. Vou até José e lhe dou um beijo de boa noite. Então vou até a pequena Sara, dou-lhe um beijo de boa noite. Também vou à pequena Rebeca e dou-lhe um beijo de boa noite. É algo que está em meu coração. Oh, eu simplesmente amo fazer isto. E quando Deus beijou sua primeira e pequena família, com um beijo de boa noite, e disse: agora, eu vos dou o repouso para que durmam, ele colocou o Léo, o leão, para dormir. Ele colocou o chita, o tigre, para dormir. Nada podia feri-los. O pai estava observando-os. Nenhum dano ou perigo viria a eles. Você sabe que nós estamos em nosso caminho de volta. Agora, eles eram os filhos de Deus, porque o Espírito Santo os tinha criado da terra. Agora, notem, seja verdadeiramente reverente por um momento. Notem atentamente. Depois que o pecado entrou, agora, olhe o que isto fez. Isto desfigurou o homem. Deus não será derrotado. Olhe o que esta mulher fez para ter que trazer vida ao mundo. Deus traz você ao mundo, tira você do pó da terra, simplesmente como nenhum outro, acrescenta luz cósmica e coisas, e assim sempre fará. Você não pode reter luz suficiente, você não pode colocar petróleo suficiente nisto. Isto nunca fará um ser humano. Somente Deus pode fazer isto. E Deus fez você o que você é. Como ele faria isto? Do pó da terra. Agora, olhem. Se isto tomou o Espírito Santo para criar a mim do pó da terra, para chamar-me do pó da terra, e agora eu estou tomando como base o livre-arbítrio, para receber isto ou recusá-lo. Se eu quero vida, eu posso tê-la. Se eu quero recusá-la, eu sou um agente moral livre. Eu posso escolher mal então. Mas se eu quero Deus, eu posso escolher a Deus. E isto está diante de cada pessoa que alguma vez tenha vindo à terra. Mas olhe, pela minha própria concepção mental eu não posso ter isto. O que é isto? Isto tomou o Espírito Santo para trazer-me da terra. E se o Espírito Santo me fez o que eu sou sem que eu tivesse nenhuma escolha, quanto mais ele pode me trazer de volta do pó da terra por escolha. Não por meus intelectos, não pela sociedade da minha igreja, mas pelo Espírito Santo que tem me criado e me chamado, e eu responderei de volta a isto. Ele levantou suas mãos e jurou que ele me levantaria nos últimos dias. Ó, irmão ou intelectual, a concepção mental nunca fará isto. É obra do Espírito Santo que traz o ser humano a seu lugar. Faça sua escolha. Ó, dia feliz. Eu firmei minha escolha em ti, meu Salvador e meu Deus.
Não importa o que o resto do mundo faça, isto é areia movediça, minha escolha está em ti. O Espírito Santo que está movendo-se através de sua palavra. Está dizendo, esta é minha palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sim, Espírito Santo. Eu prometo vida eterna àqueles que crerem. Eu creio. Espírito Santo. Eu selarei você. Então observe que sua vida começa a mover-se, não a igreja. O Espírito Santo, não a denominação, o Espírito Santo. Agora, o que acontece? Quando o velho espírito tem saído de um homem, a Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, volta e encontra a casa toda varrida. Você sabe o que acontece? Uma vez você viveu em um beco, com latas, correto, onde todos os demônios, ratos e tudo mais viviam ali, mexéricos. Brigas, indiferenças e discussões. Porém, quando o Espírito Santo entra, ele não pode morar em um lugar como este. Esta é a razão pela qual as pessoas hoje podem clamar, gritar e prosseguirem depois vivem algum tipo de vida. Quando o Espírito Santo entra, ele toma uma grande escavadora de terraplenagem de Deus. Desce e cava aquele velho beco. Lança a sujeira para fora, a enterra no mar do esquecimento. E torna plano um bom e grande lugar, e hospeda-se em uma ampla e grande mansão, e ele mora ali. E as flores do amor, alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, benignidade e fé estão florescendo ao redor desta casa. Glória! É isto. Eu simplesmente vou parar de pregar. Eu nem mesmo tenho entrado em meu abençoado tema ainda. Olhe. É isto. Quando o Espírito Santo entra, as latas, os ratos, mentiras, mexéricos, egoísmos, indiferenças para com outros cristãos, tudo é removido para fora. E se você ainda os tem, isto mostra que o Espírito Santo nunca tem aplanado sua vida. Amém. Livre-se dos seus ratos. O Espírito Santo remove para longe todas as diferenças. Isto te faz ficar cheio de amor, alegria, paz. As flores estão florescendo ao redor. Satanás simplesmente não pode pisar ali com seus pés sujos. Porque sua vida está morta, e você está escondido em Deus através de Cristo. E selado pelo Espírito Santo. Então o que vem adiante? Porque o Espírito Santo está morando ali. Estas flores simplesmente, verdadeiramente acompanham o Espírito Santo. Agora, você não pode ir e conseguir algumas destas flores artificiais e colocá-las no pátio. Porque elas não têm tido vida nelas. E você diz, bem, eu me associei à igreja. Eu penso que apenas terei que ser desta maneira. Você é um infeliz, miserável. Correto. Porém, quando o Espírito Santo está ali, ele simplesmente, automaticamente ama. Oh, eu poderia arrancar cada fio de cabelo da cabeça dela. Aquela velha unicista. Aquela velha trinitária, aquela ou aquela outra. Oh, eu não falaria com ela. Irei àquela reunião. Porque apenas você velho fariseu. Um fariseu significa, um ator. Você está somente tentando agir religiosamente. Se você tivesse o verdadeiro Espírito Santo ali, ele colocaria um amor em seu coração por cada homem que tem crido no nome do Senhor Jesus Cristo. Fariseu significa, ator. Você está tentando agir de uma maneira que você não é. Você obteve uma flor artificial. Sua casa é feita de papelão, os ratos a têm devorado. Correto. O Espírito Santo dirige a igreja. O Espírito Santo é o amor de Deus. Alguns homens tentaram expressar o amor de Deus. E alguém entre eles disse, se o oceano fosse tinta, e se os céus fossem pergaminhos, e cada haste na terra fosse pena, e cada homem tivesse o ofício de escrivão, para escrever o amor de Deus, todo o oceano se secaria, nem todos os pergaminhos o conteriam, embora se estendessem de céu a céu. Este é o Espírito Santo. Isto é o que Fênix necessita. Isto é o que o mundo necessita. Isto é o que a igreja tem que ter, todo amor, alegria, paz e então todos os seus escrúpulos se têm ido, e nós somos uma grande e unida igreja seguindo para a glória de Deus. Vamos orar. Pense bem. Isto depende de você. Esta é a palavra. Você a aceitará ou a recusará. Você é culpado.
Você está vivendo no beco do mal, tentando agir como um cristão. Ou é o amor de Deus fluindo e as flores estão florescendo para sempre bem ao redor da grande santa morada onde a santidade de Deus simplesmente, verdadeiramente está produzindo estas flores? Um suave cheiro perfumado se pode sentir ao redor, o tempo todo. Você não ouve nenhuma crítica, você não dá nenhuma atenção a isto. Não importa, é tão somente, tão suave e leve, porque o Espírito Santo está ali pulsando em sua vida e se não está. Agora todos inclinem suas cabeças e fechem seus olhos. Você levantaria sua mão, não para mim, mas para Deus e diria: Deus, seja misericordioso para comigo e dá-me este tipo de vida. Você faria isto? Deus te abençoe você, sim, você bem ali. Deus vê cada mão. Ele conhece seu desejo. Vocês ali na sacada, em cada lugar. Agora lembrem-se, amigos, eu sou somente um ministro. Eu somente posso falar como ele me diz para que eu fale. Eu me esforço por segui-lo e permanecer na palavra. Agora, se esta vida não te acompanha, isto não importa, eu falo no nome de Cristo. Você diz: irmão Branham, tenho tido algumas experiências maravilhosas. Isto não faz isto, irmão. Jesus nunca disse: pela sua experiência os conhecereis, porém disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos do Espírito? Alegria, paciência, humildade, amor, resignação, bondade, brandura, fé. Isto acompanha sua vida. Não sejam enganados, amigos, estamos no fim do caminho. Esta pode ser a última oportunidade que você tem, a chance de examinar se é melhor fazeres isto. Quantos mais aqui? Muitos de vocês deveriam levantar suas mãos. Você sabe o suficiente. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Alguém mais? Levante mão. Deus te abençoe. Apenas levantem suas mãos. Deus te verá. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Ali em cima na sacada. Agora, você é o juiz. Lembrem-se eu. Deus te abençoe, senhora. Todos estejam em oração. Vou me parar diante de você no tribunal de julgamento. E você vai dar contas do que você fará com esta mensagem desta tarde. Sua mente, a maneira de como você está pensando agora, vai vibrar na tela do radar de Deus no dia do julgamento. Se for 1000 anos a partir de hoje, isto ainda vibrará. O que você pensa sobre isto? Estão eles ali. Isto está em sua vida. Uma mensagem de profecia é dada. Com as cabeças inclinadas. Aqui está a palavra do Senhor para você. A mensagem concorda exatamente com o que eu disse. Agora, você veria sobre a pregação da palavra, em confissão do testemunho do Espírito? Agora, você conhece seu coração, eu não. Você conhece seu coração. Caminhe até aqui, bem aqui ao redor do altar. Deixe-me tomá-lo pela mão aqui. Vamos parar aqui e orar, e pedir a Deus para tirar de você este velho egoísmo, estas velhas altas e baixas, que está ridicularizando você, e venha aqui, e permaneça aqui e obtenha um novo espírito em sua vida hoje. Você diz: irmão Branham, eu já tenho gritado, já tenho falado em línguas. Tudo isto está bem. Isto é bom. Isto é ótimo, mas estou falando sobre algo mais. Venha aqui agora, tenha a mola principal em seu coração. Esta coisa. Deus te abençoe, Senhor. É honrável caminhar à frente para ser o primeiro. Eu gosto disto. Venha, bem aqui agora. Se você está sem este tipo de vida, após. Talvez esta seja demasiado tarde para você. Você diz: eu pertenço à igreja. Não importa a que você pertença, venha aqui. Você deve pertencer a Cristo. Se você é culpado, venha. Correto. Vocês que estão na sacada, venham, desçam. Agora, lembrem-se. Você diz: irmão Branham, tenho ouvido as mensagens tantas vezes. Esta pode ser sua última vez também. Enquanto estou esperando, estejam em oração por toda parte, rendido e quieto. Faça sua própria vontade, Senhor. Faça sua própria vontade.
Sustenha todo o meu ser, poder absoluto. Ó Deus, encha-nos com teu espírito até que possamos ver. Você não deseja estar assim, cheio com seu espírito para que todos saibam. Cristo somente, sempre morando em mim, venha. Venha. Vocês sabem, amigos, há mais do que isto aqui. Vontade, Senhor. Bem, você não está orando por nenhuma igreja agora. Tua própria vontade. Tu és o oleiro, o Espírito Santo fazendo a obra. Eu sou o barro, você quer que ele faça a obra levantando-o em um verdadeiro corpo. Molda-me e faça-me, não segundo algum credo de igreja, segundo tua vontade. Enquanto estou esperando, rendido e quieto. Estejam em oração. Simplesmente eu sinto. Eu não sei. Estou sentindo que alguém não está sendo exatamente honesto consigo mesmo. E se você não é honesto consigo mesmo, como vai ser honesto com Deus? Como você poderia? Deus te abençoe, Senhor. Se você, em seu próprio coração, sabe que não está vivendo uma vida de regozijo, paz, vida do Espírito, rendido ao oleiro, tudo apenas maravilhoso. E que Deus está em cena. E se você não é honesto consigo mesmo o suficiente para vir receber isto, como você poderia ser honesto o suficiente para com Deus? Venha aqui embaixo. Há um número de vocês aqui que deveriam estar aqui na frente. Não me diga que eu não sei, porque eu sei. Não eu, mas o Espírito de Deus me diz assim. Uma vez mais agora. Correto. Venham. Deus abençoe vocês, pessoas. Agora, simplesmente ore enquanto você está fazendo isto. Tua própria vontade, Senhor. Quebre a minha velha maneira egoísta. Correto. Este é o caminho. Tua própria vontade. Tu és o oleiro, eu sou o barro, e este lado aqui. Movam-se aqui. Me faça-me segundo a tua vontade. Enquanto estou esperando, ó Deus. Rendido e quieto. Simplesmente segundo tua vontade. Própria vontade. Esquadrinha-me e examina-me, examinar-me pelo que. Tua palavra, mestre, eu oro. Mais branco do que a neve, Senhor. Lava-me agora. O resto de vocês não virão. Locomova-se, você que simplesmente sente que esta mancha manteria você fora. E se esta for a última hora da vida? Como você saberá se esta não é a última hora da vida? Você está manifestando um esforço honesto. Se a palavra tem ido adiante no Espírito Santo. O problema conosco, pessoas pentecostais, é que chegamos a nos autoproduzir demasiadamente. Deus quer fazer-nos diferentes. Deus quer colocar isto em nossos corações. Deus quer que sejamos verdadeiros. Ouçam, amigos. Deixe-me dizer-lhes isto. Por que tomar um substituto quando os céus pentecostais estão carregados com a coisa real? Por que tentar acumular alguma imitação? Por que tentar confiar em uma pequena emoção? Ou alguma pequena coisa ou outra em que não há nada, quando os céus pentecostais estão simplesmente cheios com a coisa real? Não tome um substituto quando você pode ter o real. Paulo disse, todas estas coisas que faço passarão. Nosso falar em línguas cessará, tudo o mais se irá, mas quando vier o amor, ele permanecerá para sempre. Certamente, não tome um substituto. Não, Senhor. Eu quero o real, ou não quero nada. Eu quero ser um verdadeiro cristão, ou eu não quero ser algo como isto. Eu quero o real, nada mais que o real. Isto está aqui para você. Os céus pentecostais simplesmente estão cheios agora mesmo. Pentecostes não significa assembleia. Pentecostes não significa todos serem quadrangular. Pentecostes não é uma denominação. Pentecostes é uma experiência que constrange você ao amor de Deus. Então o que são estas outras coisas? São atributos, maçãs que caem da árvore. Porém, não pegue as maçãs que caíram da árvore. Consiga a árvore e ela produzirá as maçãs. Você pode ter todos os sinais e imitações que você queira apanhar debaixo da árvore e ainda não ter a árvore. A árvore é que tem a vida. Você vê que está tomando apenas alguma coisa que caiu da árvore. Primeiro obtém a árvore e ela produzirá por si mesmo. Mas se sua árvore não está produzindo estas coisas, então há algo errado. Correto. Isto é o que você quer. Olhem quantos parados aqui.
O resto de vocês estão satisfeitos? Tem feito a decisão correta? Digam, irmão Branham, que diferença isto faz? Bem, é a diferença entre a morte e a vida. Você quer dizer que se eu caminhar até ali e permanecer ali? E se eu não conseguir nada? Bem, irmão, o que você tem a perder por provar a Deus que você quer fazer um esforço para conseguir isto? Como você vai conseguir isto assentado ali desta maneira? Movimente-se. Levante-se. Levante e caminhe. Confesse diante das pessoas. Olhem para estas pessoas aqui, membros de suas igrejas. E eles estão testemunhando diante de Deus, e diante de vocês, que eles sabem que suas vidas são carentes destas coisas. Eles podem ter falado em línguas, podem ter profetizado, podem ter pregado, podem ter feito todas estas coisas, porém eles sabem que algo que precisa estar ali, todavia não está, e eles estão desejando confessar isto. Você quer dizer que o Deus do céu não olhará para baixo e honrará isto? Ele tem que fazê-lo. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu creio em sua palavra abençoada. E eu creio que cada coração sincero pulsando, batendo, assentado aqui agora mesmo, conseguirá algo desta oração. Eu creio nisto. Apenas pense em que nós, igrejas pentecostais, temos entrado. Vamos tomar o salmo da vida por um minuto. Não seja como um burro em uma manada guiada, dentro de um curral ou de alguma outra coisa. Seja um herói, permanecendo fora dali. Vidas de grandes homens nos vêm à lembrança. Podemos ver vidas sublimes despedindo-se, deixando atrás de nós pegadas nas areias do tempo. Pegadas que talvez um ou outro navegando sobre o alto mar solene da vida em busca de um irmão náufrago abandonado. Avistando-o conseguirá tomar novo ânimo. Oh! Meu abençoado amigo de Cristo, experimente sua confissão. Agora, não fique aqui pensando que você não vai conseguir algo, quando os céus estão completamente cheios de suas bênçãos. Você pode não estar todo estimulado sobre isto. Talvez você já tenha tido muito disto. Isto não surtiu efeito sobre você. Isto não está surtindo efeito e não o tem comovido. Está vindo reverentemente diante de Deus. Está vindo aqui dizendo: Deus, agora eu creio. E tu coloques isto em mim para produzir efeito em minha vida. Quantos de vocês que estão aqui creem nisto? Deixe-me ver suas mãos. Você já está fazendo sua confissão para Deus. Você está se levantando e permanecendo aqui. Isto prova que você está sincero nisto. Prova que você está. Agora, primeiro quero orar por vocês, e então quero que orem por vocês mesmos. Porém, primeiro quero que vocês se firmem todos agora. Se todos vocês sentem que estão absolutamente justificados em fazer o que estão fazendo, se vocês têm certeza que estão justificados, e que não há nenhuma mancha, que sua vida está pulsando de acordo com o Espírito Santo de Deus, fazendo você viver a vida desta Bíblia. Se você está satisfeito, lembre-se que este dia virá julgamento. Irmão, eu digo a você, eu preferiria caminhar diante de meu pastor, da igreja e tudo mais e fazer isto agora mesmo do que tentar fazer isto então, porque você tem a misericórdia agora, você não a terá então. Você estará no julgamento então. Correto. Diversas profecias são dadas, ó. Possa o Senhor. Mais mensagens são dadas agora a cada um. Ó Senhor, nosso Deus, quão agradecidos estamos a Ti por estes que estão aqui agora. Solenemente, Senhor, nós entramos diante da face de cada inimigo, apresentamos a nós mesmos como um sacrifício a Ti. E assim como um dia, quando Israel estava sendo quase. O inimigo ia tomar o acampamento, e o rei estava falando, e um homem se levantou no meio deles, e profetizou e disse a eles qual o caminho para subirem. Ó Deus, e eles descobriram que o inimigo estava tão confuso que eles mataram um ao outro, e Israel tomou os despojos. Ó Deus, nesta hora, quando há tanta confusão por toda a parte do mundo, possa este pequeno grupo vir agora ao Senhor Deus. E possa esta pequena roda, chamada Espírito Santo, esta roda que Ezequiel viu como uma roda no meio da roda, girando no ar. Ó! Eu oro por cada coração que está presente, que o eterno Jeová Deus, o grande eu sou, o todo-suficiente Deus, o qual chamou Abraão para seu seio, chame estes teus filhos. Ó!
Que nós possamos agora nos agarrar ao seio de Deus e começar a nos alimentar. Oh, conceda isto, Senhor. Possa cada crente que agora sabe como alcançar pela fé, agarrar a palavra e ema de Deus e alimentar seus corpos com o grande e precioso Espírito Santo. Remova toda culpa e condenação. Remova toda culpa, e deste mesmo dia em diante, possa o Espírito Santo de amor, alegria, paz, misericórdia, brandura e paciência estabelecer-se dentro de cada coração aqui, Senhor. Como seu servo, intercedo com todo o meu coração por este grupo. Eu ofereço a ti, Senhor. Este é o fruto do sermão. Esta é a coisa que eu estou apresentando a ti. Como um pregador do Evangelho, eu os entrego a ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito de amor, paz, alegria, entendimento, humildade e brandura se estabeleça dentro de cada coração. Possa o Espírito Santo dissolver a frieza, a formalidade e a indiferença. Possa cada raiz de amargura ser cavada para fora, com a enxada afiada de Deus. E possam as fontes de águas do céu derramarem-se sobre suas almas ressequidas, e os frutos do Espírito florescerem desta água da vida, vinda da rocha ferida. Que o eterno Espírito Santo conceda as bênçãos. Somente mantenham suas mãos levantadas agora, enquanto oramos. Todos orem agora.